Me explicaram que quando eu me visse era hora de começar. Estou me vendo. Boa tarde, é um prazer estar aqui em nome do AC Camargo para primeiro pela importância do evento, é um evento muito especial de estarmos presentes, porque ele congrega especialistas, pessoal técnico, ONGs, associações, pacientes e a nossa função é essa, é dividir, difundir conhecimento a respeito da oncologia. E é um prazer também a gente poder discutir um pouquinho sobre essa nova tecnologia que está sendo introduzida no Brasil. O AC Camargo é um dos centros que foram escolhidos pelas farmacêuticas para aplicar essa terapia numa fase inicial, e acho que vai ser muito rico, porque essa terapia já tem um impacto importante, vocês vão ver nas apresentações, e tende a ter um impacto muito maior na batalha contínua que nós temos contra o câncer. Muito bem, esse painel ele vai ter a participação da doutora Marta. A doutora Marta é coordenadora médica da hemoterapia e terapia celular do AC Camargo. Vai ter a participação da Vanessa. A Vanessa é nossa gerente operacional do AC Camargo. E o Dr. Jair, que é líder, é o chefe da oncohematologia do AC Camargo também. Eu, me apresentando, eu sou diretor de negócios e relacionamento com o mercado do AC Camargo. Espero que a gente tenha, ao final das apresentações, bastante participação e que vocês possam tirar dúvidas, fazer colocações, enfim, que é o grande objetivo desse evento, é a gente compartilhar conhecimento, impressões, enfim. Então, para começar, eu queria chamar a Marta, que vai falar para a gente o que é o Carticel, o que é esse tipo de terapia celular. Olá, estão me ouvindo? Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês para compartilhar um pouco de conhecimento, né? E principalmente nessa terapia, como o Wilson falou, que é uma terapia inovadora, né? Está chegando. Então tem várias dúvidas, curiosidades acerca do que realmente é essa terapia, para quem realmente ela vai ser indicada. Então, a minha parte, eu vou falar a parte realmente como que ela é feita, como que essa terapia então vamos começar com o primeiro slide, né? O que é o CAR-T? Eu acho que a primeira definição, né, que para vocês é importante. O CAR-T ele é uma das últimas terapias que vem chegando aí para tratamento de tumores hematológicos e até algumas pesquisas sendo levantadas em tumores sólidos também. Como vocês já conhecem várias tradicionais terapias contra o câncer, que já há muitos anos são implementadas, como cirurgia, radioterapia, a quimioterapia, são as terapias mais tradicionais e de mais longa data de acompanhamento aí desses pacientes. As últimas terapias mais inovadoras acabaram vindo como as imunoterapias, que também já deve ser de conhecimento de vários de vocês, como por exemplo imunomoduladores, anticorpos monoclonais, vários medicamentos que já são comercializados como imunoterapia e já acessíveis aos pacientes. E por fim, a terapia celular, que nada mais é do que tratamento no câncer através de células. E algumas delas também já estão estabelecidas há vários anos, por exemplo, o transplante de medula óssea é uma terapia celular. No Brasil, a gente já faz o transplante desde a década de 70. No AC Camargo, desde 1995, nós já fazemos o transplante de medula óssea. E outras terapias celulares, então, mais avançadas, vamos dizer assim, novas tecnologias, estão vindo com o tempo e sendo implementadas, e aqui eu destaco então a última delas aí na lista, o Carticel, que então eu vou explicar para vocês como é que funciona o Carticel. Então, o que é o Carticel?
A sigla CAR não tem nada a ver com carro, tá? Então, assim, é uma sigla, uma num termo em inglês, que é o Chimeric Antigen Receptor T-cell, tá? Que virou a sigla CAR-T, né? Então, como ela é uma terapia celular, mas eu chamaria também de uma terapia imune. Ela junta as duas coisas, porque ela vai usar células para fazer a terapia, mas vai usar a capacidade imune que essa célula tem para fazer essa terapia. Então, ela conseguiu combinar as duas coisas. Então, ela é classificada como uma terapia imunocelular, tá? Resumidamente, ela vai pegar células que são os linfócitos T, que são linfócitos, células do paciente, vão ser coletadas essas células, aí elas vão ser modificadas geneticamente e depois essas células vão ser devolvidas para o paciente para elas atacarem o tumor. Vou explicar em detalhes mais para frente. E por que isso? A gente sabe que tumor, a gente já descobriu vários alvos específicos de cada tumor. A gente, com o desenvolvimento de pesquisas, a gente vai descobrindo que cada tumor acaba tendo um pedacinho, que aí no caso eu vou chamar esses pontinhos coloridos aqui na superfície da célula do tumor, que a gente consegue identificar isso aqui como um marcador naquele tumor. Então eu preciso criar alguma coisa que vai lá e ataque especificamente esse marcador. Para CAR-T especificamente, a gente já tem marcadores já identificados e já inclusive com liberação comercial para doenças como mieloma múltiplo e vários tipos de linfoma. E aí, como é que é feito então isso? É você criar uma chave que vai entrar na fechadura. Exatamente essa a nossa intenção. Porque você vai modificar uma célula do paciente, essa célula T, que é a célula do paciente, você faz uma modificação genética dela, que ela vai criar uma proteína na membrana dessa célula nesse paciente. Isso tudo em laboratório, tá? Então, depois eu vou explicar em mais detalhes. E essa chave, então, ela vai conseguir ligar diretamente na fechadura, que é o engate da célula tumoral. E com isso, essa célula consegue matar a célula tumoral. E como é que isso, então, é realizado? Vamos começar do começo. Primeiro falando do que é normal, né? Célula T todo mundo tem. Nós temos, todo mundo tem. Tá? Aqui só para exemplificar para vocês, todas as nossas células são fabricadas na medula óssea, tá? São as células imaturas. E no nosso sangue circulam as células maduras, tá? E dentro dessas células maduras tem a turminha dos linfócitos T, aqui embaixo, que são células, glóbulos brancos, que já fazem parte do nosso dia a dia, de defesa do nosso organismo contra agentes estranhos ou até alguma célula tumoral que a gente tem. Mas normalmente o paciente não tem célula suficiente capaz de acabar com o tumor. Então o que nós vamos fazer com isso? Essa célula T, então, que é meu alvo, eu vou fazer um procedimento que se chama procedimento de aférese. Ele é feito através de uma máquina, a gente faz isso no dia a dia nosso lá no hospital. É a mesma máquina que a gente usa para coletar células para o transplante de medula, tá? Então, alguns de vocês acho que já devem ter tido contato. É um sistema totalmente fechado, onde a gente pega 2 acessos de veia no paciente, pode ser por catéter ou por veia. O sangue sai, a máquina processa, recolhe só aquelas células que a gente quer, né? Aquele grupo de células de glóbulos brancos, e o restante do sangue devolve para o paciente. Então, esse produto que eu colho, que vai dar em torno de 200 a 300, 400 ml, ele é rico em linfócito T, que é aquela célula que a gente quer, uma célula imune no paciente. Coletando essa célula, então, eu vou mandar essa célula para o laboratório, que é onde a gente vai fazer a manufatura da célula T. Para, então, fazer aquela alteração genética dela, essa célula, então, primeiro, ela vai ser submetida à exposição a um grupo de vírus que a gente fabrica, que é um vírus que consegue entrar nessa célula e modificar o DNA dessa célula. Aí, como eu tinha falado para vocês, então, aqui está o nosso linfócito T, que eu coletei do paciente,
eu coloco aquele vírus que vai modificar o DNA da célula, e aí a célula vai produzir a minha chave para ficar exposta na membrana dessa célula do paciente. Isso tudo está no laboratório, hein? Não está no paciente. Eu coletei essa célula do paciente. Depois que eu fiz isso, então, peguei aquela célula que eu colhi, coloquei o vírus, fez a alteração genética, produziu a chave, ainda tenho pouca célula. Eu preciso levar essa célula para cultura, para ela aumentar o número de células, para eu conseguir ter número suficiente de célula, para na hora de eu devolver para o paciente, ela conseguir matar aquele tumor. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de equipamentos de laboratório, que então essas células, elas são processadas, são separadas e colocam em cultura com meio próprio para ela começar a se multiplicar, certo? E aí até essa foto aqui parece uma ciência do futuro, mas nada mais é do que uma linha grande de produção, né? Porque cada casinha dessa é um grupo de células de um paciente específico que está em cultura, em preparo para ficar em número adequado para ser infundido para aquele paciente. E aqui então, resumidamente, isso tudo que eu falei para vocês. Como é que funciona tudo? Então, um paciente que tem o tumor, ele é submetido àquele procedimento de aférese, que é a máquina que vai fazer a separação da célula dele mesmo. Então, é um procedimento que não está disponível esse produto para venda na prateleira da farmácia. Ele é célula proveniente do paciente. Essa célula, então, vai para laboratório, onde eles vão colocar aquele vírus que vai mudar o DNA da célula, que vai criar a chave na membrana. Aí depois essa célula vai partir para a cultura, para crescer em número e ter a quantidade adequada para fazer o tratamento. Nesse meio tempo, o paciente vai ter outros tratamentos que ele pode fazer. Ele pode continuar fazendo a químio, ele vai ter que fazer depois um tratamento específico que a gente chama de linfodepressão. Você faz o preparo do paciente, porque quando essa célula estiver pronta, em número adequado, isso pode levar em torno de 3 semanas, 4 semanas, esse preparo todo aqui na manufatura dessa célula. Aí essa célula é devolvida, então, para o centro onde o paciente está, e ele vai receber essa célula como se fosse uma transfusão de sangue, conectada num catéter, tá? Então, isso aqui tudo depois da manufatura, esse produto pronto chega para a gente na instituição, como um produto de célula congelado, a gente descongela na hora e infunde no paciente como uma transfusão de sangue. Aqui, então, só para resumir tudo isso que eu falei também, então, por escrito. Primeira coisa, o Dr. Jair vai falar bastante a respeito. Tem que ter uma avaliação clínica muito adequada para saber qual é o paciente exatamente que tem a indicação de CAR-T, né? Não é todo paciente, não é toda a doença. Isso tudo, como qualquer outro tratamento, tem que ter um critério de avaliação para a indicação do tratamento. Após, então, aquele paciente ser avaliado e indicado como uma terapia CAR-T, aí vai fazer todo esse passo a passo que eu falei para vocês. A coleta da célula do paciente, o envio dessa célula para a manufatura, e na manufatura faz a modificação genética, cria aquela chave na membrana da célula, aí ela vai para a cultura para crescer. Depois que tiver a quantidade adequada, esse produto é congelado, enviado para o centro onde está o paciente, e lá no centro, então, descongelado à beira do leito e transfundido como se fosse uma transfusão de sangue para o paciente. E lógico, depois de feito o tratamento, ele vai continuar fazendo todo o acompanhamento clínico com a equipe, né, que está acompanhando o paciente, para tratamento de eventos adversos. Depois o Dr. Jair vai comentar alguma coisa, e fazer principalmente o controle da doença, né? Tem que fazer o acompanhamento, o quanto que essa terapia conseguiu controlar aquele tumor, que justamente é essa a nossa intenção. E aqui, só para finalizar, então, para vocês, a minha pergunta era: o que são células CAR-T?
Aqui eu trouxe para vocês que estas são as células CAR-T. São 2 exemplos que foram bastante divulgados, né, que são famosos, né? O primeiro caso é da paciente Emily, que é uma paciente americana, que já tem o tratamento de CAR-T feito há 10 anos, e foi um tratamento assim que resgatou ela de uma leucemia que praticamente não tinha mais o que fazer, né? E ela está aí até hoje, a gente festejando ano a ano a comemoração da cura dela, né? E o segundo caso, que eu coloquei, também saiu bastante na mídia, foi o primeiro caso de CAR-T feito aqui no Brasil, que foi feito lá no HC de Ribeirão. Isso foi em 2019, tá? Então, assim, o Brasil inteiro está se empenhando, e nós, no AC Camargo, também estamos preparados aí para trazer essa terapia para os pacientes, porque realmente nós acreditamos que ela vai ter muito papel aí na condução do tratamento e muitos deles a cura desses pacientes. Então era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero ter sido claro, né, porque é um assunto bastante complexo, né, mas depois ainda a gente vai ter uma sessão de perguntas para tirar dúvidas aí da plateia, tá bom? Obrigada. Eu queria agora chamar para a próxima apresentação a Vanessa Camandoni, que é a nossa gerente de operações, e ela vai falar para a gente como é implementar o CAR-T numa instituição. Vou experimentar. Doutora, estão ouvindo? Está dando? Vou ficar mais aqui no cantinho, vamos ver se eu sem o fone eu acostumo. Na verdade, a doutora falou que a gente está se preparando realmente para receber, né? A gente está preparado, a gente já avançou muito nesse projeto, e hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de como foi preparar um centro, como a AC Camargo, para receber essa nova terapia. Bom, então aqui contando um pouquinho de história, lá em 2018, mais ou menos, o hospital já estava se movimentando a fim de trazer a certificação da FACT, que é uma certificação de qualidade específica para a hematologia. A gente já estava conversando, a gente já estava trocando essas ideias. Quando foi lá em 2019, finalzinho de 2019, o Dr. Jair chamou a gente, na época eu não estava na gerência de operações ainda, eu era de práticas assistenciais. Ele chamou a gente, junto com a qualidade, e falou, gente, olha o que está acontecendo no mundo. O mundo está trabalhando com CAR-T, ela vai chegar aqui, a gente precisa se preparar para isso. E foi o momento que a gente resolveu mesmo levar isso para a alta direção. A gente precisa preparar o centro para receber, a gente já tinha muito da certificação da FACT, a gente tinha muito que correr atrás ainda. Então, a gente começou essa caminhada junto com a pandemia, quase, né? Quando aqui no começo foi só a gente discutindo esses assuntos, vendo exemplos. Aí a gente envolveu a equipe de hemoterapia, que é a equipe da doutora Marta, e o time de inovação. Foi fundamental, porque foi o time de inovação que comprou literalmente o nosso projeto. Por que isso é importante, né? A gente ganhou um orçamento próprio para poder correr atrás do que a gente precisava, então foi uma fase muito importante, mas foi bem na fase de pandemia. Então a gente teve que se adaptar também para conseguir fazer isso num momento tão delicado. E como a doutora Marta explicou, né, todo o processo de fabricação, de manufatura dessas células, ele é bem complexo. E todos os nossos parceiros de farmacêuticas, eles buscam a qualidade do serviço que eles estão oferecendo, que eles também vão oferecer o produto. Então, no começo, a gente tinha a parceria com 2 farmacêuticas, uma que ia na linha de pesquisa e outra numa linha mais comercial. A gente já tinha firmado essas 2 parcerias. E para que eles garantam mesmo a segurança e a qualidade do que a gente está produzindo, eles confeccionam, eles confeccionam manuais. Então, a gente já tinha o manual da FACT e eles trouxeram, eles trazem os manuais próprios, manual de instrução mesmo, de como a gente deve proceder. Então, a gente começou a se debruçar em cima desses manuais, pensando mesmo do que a gente precisava, o que a gente já tinha que precisava ser melhorado. E a gente foi colocando mais pessoas, juntando mais gente nesse projeto para a gente conseguir desbravar. É o que a gente chama de processo de qualificação, então a gente passou por um processo robusto de qualificação dessas farmacêuticas. Aqui eu trouxe um pouquinho do apanhado do que era mais importante, né, do que é mais importante nesse ponto, quando a gente pensa em segurança na produção dessas células, a questão da identificação do paciente,
a criação de uma jornada específica para esse paciente, o treinamento teórico que as próprias farmacêuticas teriam que fazer e a gente teria que absorver, simulações internas, simulações com a própria farmacêutica, atualização dos procedimentos de terapia celular que a gente já faz. Opa, desculpa, deixa eu voltar. Aqui. O que a gente já tinha de terapia celular convencional, que foi o transplante de medula, que a doutora acabou falando. Quais são os procedimentos que a gente precisaria criar especificamente para a CARTICEL, treinamento, reciclagem, auditoria. A gente precisava ter uma adequação de área física, a gente faz terapia convencional e a gente percebeu pelos manuais que a área não era adequada, então a gente teria que adaptar também. Criação de sinalização específica para esse paciente. Então, qualquer pessoa na instituição tem que saber, quando esse paciente pisa na instituição, que ele é um paciente de CARTICEL. Toda a questão de rastreabilidade, cadeia de custódia desse material. É um processo muito delicado, você tirar de um paciente células, você mandar para congelar, depois você manda para fora do Brasil para poder manufaturar, ela tem que voltar. Então, que garantias que a gente tem que ter para que esse processo ocorra de maneira correta? E os benchmarks em relação às outras instituições, outros parceiros que já faziam e a gente acabou tendo que visitar para trocar um pouquinho de experiência e aprender. Então, no total, aqui a pandemia ajudou bastante na questão das reuniões online. Hoje, quando a gente vai fazer o compilado que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, foram em torno de 300 reuniões, encontros, visitas. Talvez, se não tivesse esse mundo online, a gente não teria conseguido chegar nesse ritmo. Aqui foram os procedimentos, mais de 120 procedimentos, protocolos e fluxos que a gente criou, a gente teve que modificar. Isso todos descritos através de fluxo ou descritos dentro de plataformas específicas para que todo mundo pudesse consultar. Mais de 20 protocolos clínicos de manejo, então o Dr. Jair vai falar um pouquinho da prática, mas aqui a gente traz um exemplo de uma complicação do CARTICEL que pode acontecer. Então, como que um médico de UTI, de emergência, consegue identificar e consegue seguir um fluxo de atendimento seguro desse paciente? E aí a gente chegou na jornada, né, do paciente. Aqui é um macrofluxo do que a gente, resumidamente, precisa que o paciente passe dentro do AC Camargo. Então, primeiro, consultas de avaliação. O paciente ele pode ser nosso paciente interno e a gente também vai receber pacientes de fora, né, especialmente para tratamento com esse tratamento, com essa tecnologia. Todos os pacientes, obrigatoriamente, eles vão passar numa discussão do que a gente chama de reunião de tumor board, então todos eles passam. A gente também tem um programa para os médicos encaminhadores, então os médicos vão poder participar dessas primeiras discussões. Depois a gente tem a fase de aférese, que é o que a doutora Marta falou, é a coleta do paciente, é o congelamento e o envio para a manufatura, que pode ser feito ambulatorial, de uma maneira ambulatorial com o paciente internado, depende muito das condições clínicas do paciente. A terapia ponte, que o doutor Jair vai explicar também, é como que a gente faz para esse paciente segurar, a gente conseguir segurar a doença no tempo que essa célula é manipulada, que não é pouco, ele pode variar aí de 30 a 60 dias. Essa terapia ela pode ser feita dentro do AC Camargo ou no próprio serviço de origem do paciente. A linfodepressão, que daí já é a preparação do paciente para receber as células, que também pode ser feita ambulatorial ou em regime internado. A infusão de CAR-T, que aí sim a gente optou para manter o paciente internado dentro do AC Camargo. A monitoração precoce, que é a internação dele, a gente também preconizou que esse paciente fica no mínimo 14 dias internado. E depois o segmento a longo prazo, que aí ele pode fazer também dentro do AC Camargo ou no serviço de origem. Então, a partir desse macrofluxo, a gente foi criando, para cada etapa aqui, a gente foi criando novas etapas, novas tarefas dentro de cada dentro desse macrofluxo. E aí a gente chegou aqui com a ajuda das meninas do Tumor Board, a gente conseguiu planejar essa jornada operacional do paciente. Então, a gente conseguiu descrever exatamente o que ele faz cada dia que ele está dentro do hospital. Então, isso a gente consegue fazer o controle, a gente consegue entender o que cada equipe multi, onde ele vai atuar, onde eles vão conseguir. Esse é um exemplo de CAR-T para linfoma, então, para cada patologia, a gente tem uma linha dessa jornada operacional desenhada. E aqui fica muito mais fácil do profissional se encontrar e a gente ter uma noção clara do que a gente precisa e o que a gente tem.
Como eu falei, né, a equipe multi é muito importante. Nesse grupo que a gente começou a criar, é um grupo grande, a gente começou a chamar profissionais para também se encontrarem dentro da jornada do paciente. Eu trouxe aqui em destaque a atuação da farmácia clínica, que é um dos profissionais que vão acompanhar o paciente do começo ao fim. Aqui são os momentos de interação que a farmácia vai ter dentro da jornada, sempre casada com a jornada operacional do paciente. Então, todos os pontos de interação é dia que o paciente vai estar no hospital, para ele não ter que vir de forma desnecessária ou só para fazer uma consulta com determinado profissional. Então, a gente casou todas as equipes multi desenhando a sua própria jornada. E esse é o exemplo da jornada clínica, da farmácia clínica, que ficou bem legal. E aí, falando um pouco de área física, né, quando a gente fala de terapia convencional, hoje a gente tem uma área que atende o AC Camargo, para o que a gente oferece hoje, mas para o CARTCEL a gente precisava de uma área de terapia celular mais avançada, então a gente submeteu aí, em paralelo, um projeto de infraestrutura para adequação, então com uma área totalmente nova, fora do laboratório atual e com equipamentos novos também. Tá, hoje ela fica lá no prédio que a gente chama de Hilda Jacó, no quarto subsolo. Está em vias de ser entregue, vai ser entregue agora no começo de outubro. Essa é toda a área que a gente tem de suporte para os pacientes de CAR-T dentro do AC Camargo. Então, a gente definiu que os pacientes eles vão ficar na unidade Antônio Prudente, no 8º andar, que é o andar de oncohematologia hoje. De um lado fica o transplante de medula, no bloco A a gente tem a oncohemato, todos os ambulatórios de apoio, o ambulatório de hematologia, o ambulatório transfusional, o ambulatório, a própria emergência e a UTI, a gente definiu uma UTI única também para poder remanejar esses pacientes caso necessário, a gente tem mais de uma UTI, então seria importante a gente qualificar uma das UTIs para receber esse paciente. Então, essa é toda a nossa rede de apoio. Outro passo que a gente deu, que é muito importante e que foi fundamental, foi a questão dos treinamentos. Desde o começo do ano, a gente já vem trabalhando com a instituição, falando do assunto, em várias palestras. Semana passada, a gente conseguiu fazer o link da segurança do paciente. A gente teve uma semana dedicada e a gente conseguiu trazer um talk show exclusivo para falar de CAR-T. A gente conseguiu tirar as dúvidas de todo mundo. E o programa educacional, em parceria com a Educação Continuada, que foi feito para cada tipo de profissional. Então, a gente tem um programa específico de CAR-T para o corpo clínico, a gente tem para o corpo clínico da emergência, para o corpo clínico da UTI, para a enfermagem, equipe multi, a gente conseguiu fazer um programa específico para cada um. E aqui está a equipe multidisciplinar, toda a equipe que abraçou o projeto aí junto com a gente. Foram mais de 25 áreas envolvidas. Eu estou vendo já algumas carinhas aqui de pessoas que ajudaram a gente a construir. Eu quero dar destaque para a equipe de hemoterapia, que são as minhas equipes, a farmácia clínica. Um destaque aí para a equipe do Dr. Jair, que é o head da oncohemato, em especial para a doutora Ana, que foi a médica designada da equipe para mergulhar em todos os processos desse tratamento e que realmente tem nos ajudado num nível de detalhe que jamais a gente teria se não fosse toda a dedicação que ela teve com o projeto. Toda a equipe de inovação, o Vitor, que foi o nosso maestro, que foi o nosso financiador, como a gente fala, mas ele ajuda bastante, e toda a equipe de qualidade e processos. E é isso, não é fácil, é um desafio enorme. Eu sei que tem muita gente aqui que a gente pode trocar muita experiência, então eu fico à disposição no final também para qualquer dúvida. E agora eu gostaria de chamar o nosso head do departamento de oncohematologia, Dr. Jair Schmidt. Bom, pessoal, eu sou um pouco tradicional, eu não gosto de abandonar o púlpito não, então vou me deslocar para cá. Vou deixar o microfone aqui em cima. Bom, vocês vão me dizer se vocês estão me ouvindo bem, certo? Então tá bom. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade, é um prazer falar sobre esse tema. E ainda mais depois de ter vindo depois de duas colegas que mostraram de uma forma muito clara de que sozinho a gente realmente não consegue fazer nada. Que é muito importante o trabalho em equipe. Não bastou lá em 2019 realmente eu querer mobilizar várias áreas, mas só com o engajamento de todos
só com o apoio incondicional da instituição que a gente realmente conseguiu fazer com que diversas ações fossem tomadas, fossem movimentadas, até a gente chegar nesse momento que a gente está agora, no qual já é uma realidade dentro da nossa instituição. Nós já temos pacientes no âmbito de pesquisa que já foram tratados com terapias celulares avançadas e serão tratados com terapias celulares avançadas antes mesmo da aprovação comercial que a gente está aguardando ansiosamente que aconteça. Bom, o que cabe a mim agora, basicamente, é falar um pouco sobre como que esse tratamento mudou, de fato, o curso de algumas doenças oncohematológicas que eu vou trazer para vocês aqui. Como que isso impactou de fato, né? Vocês já viram o que é a terapia, o que a gente precisou para que de fato ela fosse implementada. Agora o papo é outro. Agora realmente o que isso mudou na jornada desses pacientes e o que a gente espera que aconteça com os nossos pacientes tratados aqui no Brasil e aqui no AC Camargo. Bom, então a gente basicamente vai falar sobre indicações, eficácia e segurança. Quando a gente fala em indicação, a gente vai falar de produtos que já foram submetidos e aprovados pela Anvisa, tá? Com indicações muito semelhantes com o que a gente viu aí com relação a outros países, tá? Então aqui a gente vai ter os dois primeiros aqui produtos, tá? Então a gente vai ter aqui o Tisagem, os nomes são péssimos, sendo bem sincero com vocês, dá até uma cacofonia falar, mas assim, a gente vai ter o Tisagem Leqliocel ou Kymriah, que a gente chama popularmente de Tisacel, e a gente vai ter o Ciltacaptagene ou Carvykti, que a gente chama de Ciltacel também, que esses foram dois produtos que já tiveram a aprovação da Anvisa e que a gente está aguardando o uso comercial. O primeiro deles, que é o CAR-T da empresa Novartis, ele já está aprovado para duas indicações, para leucemia linfoblástica aguda de células B, para crianças e adultos jovens até 25 anos, no contexto de doença recidivada ou refratária, e para os pacientes de linfoma difuso de grandes células B acima de 18 anos. E o Ciltacaptagene, ou Ciltacel, ele está aprovado pela Anvisa para indicação de pacientes portadores de mieloma múltiplo, no qual já foram expostos as principais classes de drogas terapêuticas que a gente dispõe hoje. Quais são as principais classes de drogas? O anticorpo monoclonal anti-CD38, os imunomoduladores e os inibidores de proteasoma. Algo que a gente já vê que duas linhas de tratamento a gente já consegue alcançar essa indicação como ela é de fato. E a gente tem também o Axicaptagene ou Yescarta, que já foi submetido à Anvisa, a gente está aguardando a aprovação dele, que pode acontecer aí também a qualquer momento, e que ele vem com a aprovação, com uma possível aprovação para o linfoma difuso de grandes células B, também no cenário recidivado ou refratário, mas também com uma indicação a mais, que são os pacientes portadores de linfoma folicular, que aqui a gente vai compreender os principais tipos de linfoma não Hodgkin que a gente tem hoje. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as doenças aqui. Então basicamente são essas aí. Qual o impacto que a gente teve no linfoma difuso de grandes células B, no linfoma folicular, na leucemia linfoblástica aguda e no mieloma múltiplo. Então, basicamente, eu coloquei a apresentação com essa sequência para vocês verem o impacto que a gente teve em cada uma dessas doenças. Bom, importante a gente falar que a gente não está falando de coisas novas, né? A Marta bem colocou isso na apresentação dela. Então, ela já citou o caso da Emily Whitehead, que é um caso bem emblemático. Então, foi uma das primeiras pacientes tratadas com CAR-T-cell e a gente viu que realmente o quanto que isso impactou. Então, hoje ela é uma adolescente linda, de 10 anos, conforme vocês veem aqui. Ela, há 10 anos atrás, estava sem possibilidade nenhuma terapêutica, né, com intenção curativa, e a gente vê que o quanto que isso impactou hoje. Hoje ela está há 10 anos com a doença em remissão. Um caso que ganhou uma grande proporção aí, a gente vê que ela foi na Casa Branca aí com o então presidente na época, que era o Barack Obama. Então isso realmente mostra pra gente, enfatiza muito que realmente, é o que a gente fala muito num evento como esse, né? O quanto que uma vida não tem preço. Então que realmente é para trazer um caso que é bastante representativo e que a gente espera que a gente possa ter outros casos de sucesso, como a Emily também aqui conosco no Brasil. E a gente vai colocar, daqueles produtos que eu citei para vocês ali, né, de CAR-T, então, dois deles que a gente colocou, que são utilizados para tratar leucemia linfoblástica aguda e linfoma difuso de grandes células B, já tem aprovação pelo FDA desde 2017 e 2018, e pela Agência Regulatória Europeia também. Então, a gente está falando de estudos que vieram antes disso. Começaram também os estudos clínicos antes dessas datas de aprovação.
Então, no contexto de estudo clínico, a gente está falando do uso, igual a gente colocou da Emily ali, de 10 anos ou mais, tá? Então, para a gente, realmente, acho que o Brasil adquiriu um nível de maturidade que era necessário para que essa terapia pudesse chegar aqui para a gente. E eu acho que realmente a gente está no momento correto agora para que isso faça parte aí da nossa realidade. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto do linfoma difuso, né? Então, como que a terapia está indicada aqui para o linfoma difuso? Quais são as necessidades não atendidas que a gente tem para o linfoma difuso? Bom, primeiro falar que o linfoma difuso de grandes células B é o principal tipo de linfoma não Hodgkin que a gente tem. É uma doença de comportamento agressivo, a gente sabe que a gente vai conseguir curar, vamos colocar assim, aproximadamente um pouco mais de 1/3 desses pacientes tratados aí com esquema de primeira linha, mas em alguns casos, a gente realmente vai se deparar com um cenário da doença no qual ela não vai responder ao tratamento inicial ou ela vai responder e vai recair lá na frente. E para esses pacientes que recaem a doença, né, o que a gente tem disponível para eles? Fazer uma terapia de resgate e o transplante autólogo de medula. E quando você leva para o transplante autólogo de medula, aproximadamente metade vai se curar e metade não vai se curar. E quando você entra no contexto da terceira linha, ou seja, a doença que você já expôs a 2 linhas, seja porque não respondeu, ou foi para o transplante e respondeu, recaiu, a terceira linha para essa doença é uma necessidade médica completamente não atendida e hoje a gente não tem um tratamento padrão para ela. E o que a gente tem justamente para esse cenário que eu falei para vocês agora? Uma sobrevida global mediana de 6 meses, né? Isso a gente está falando de muitos pacientes jovens aqui, inclusive. Então, realmente, o contexto de célula CAR-T veio para atender esse perfil de paciente que a gente está vendo aqui. Tá? E aí vieram 2 desses produtos que eu citei para vocês, que estava ali com relação a perspectivas de uso aqui no Brasil. O terceiro que está ali, que é o lisocaptagene, que a gente no momento ainda não tem perspectiva de aprovação, mas vieram justamente para atender essa população de pacientes. E o que a gente vê? A gente vê realmente um platô de sobrevida, conforme a gente vê aqui, para cada um dos 3, que realmente mostra para a gente que a gente chega a falar em cura de aproximadamente 40% a 50% desses pacientes, grosseiramente falando. Então, realmente mostra para a gente que você parte daquela curva do estudo escolar que eu mostrei para vocês ali com a mediana de sobrevida global de 6 meses, que a curva ela despenca, e aqui realmente a gente trabalha com essa possibilidade aqui desses platôs de sobrevida conforme a gente vê aqui. Então, isso realmente mostra o quanto que essa terapia ela é importante para essa indicação de pacientes com linfoma difuso. Bom, a ponto de a gente ter as recomendações agora que a terapia ela é utilizada, ela é indicada nesse contexto da terceira linha que eu falei para vocês. Então, paciente que não respondeu a 2 linhas de quimioterapia, então fez o R-CHOP, que é a terapia padrão, não respondeu, faz um resgate, falhou, já tem indicação. Ou fez a terapia padrão, fez o resgate, fez o transplante autólogo, respondeu, recidivou depois, também já tem indicação de fazer. Tá? Então, basicamente, para simplificar esse fluxograma aqui desse guideline, justamente para mostrar isso daí que é onde vai entrar a indicação de fato e pode representar a cura da doença. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho do linfoma folicular, que é uma doença que é um tipo de linfoma indolente. O que isso quer dizer? É uma doença de evolução classicamente lenta, arrastada, mas nem sempre é assim. Tá? A gente vai se deparar, principalmente num cenário de pacientes que são expostos a múltiplas linhas de tratamento, no qual essa doença pode virar um linfoma agressivo, um linfoma difuso, ou essa doença ela pode ter intervalos de remissão cada vez mais curtos. E isso ser um desafio para você tratar esses pacientes. Tá? E a principal variável que a gente tem, que determina o desfecho de sobrevida dos pacientes, é uma variável pós-tratamento, ou seja, são os pacientes que recaem com menos de 2 anos após o tratamento inicial. Então, isso sim é muito importante, porque muitas vezes você está diante do paciente para o tratamento inicial, você não sabe se aquele paciente ele vai se comportar dessa forma, se ele vai recair precocemente com menos de 2 anos. Mas se ele recair precocemente com menos de 2 anos, você sabe que isso sim vai representar um impacto negativo na sobrevida. E com o CAR-T, aqui trazendo os dados do Zuma-5, que é com o Axicel, uma das CAR-Ts que a gente citou, a gente realmente traz aqui taxas de resposta para essa doença que realmente são muito superiores àquilo que a gente teria com as terapias padrões. E aqui a gente vai falar sobre a terceira indicação, que é para leucemia linfóide aguda ou linfoblástica aguda de células B. Tá?
Então a gente sabe que é uma doença que tem um pico inicial que acomete crianças e adolescentes, tá? Conforme a gente vê aqui, uma idade mediana ao diagnóstico por volta de mais ou menos 17 anos. O tratamento melhorou muito nos últimos anos, tá? Com a adição de vários novos agentes terapêuticos, formas de imunoterapia, muitas vezes que a gente também tem aqui, né? Anticorpos bispecíficos, entre outras indicações que a gente tem para o tratamento da LLA, terapia guiada por doença residual mínima, que também é um conceito que fortaleceu muito e proporcionou indicar transplante halogênico precocemente. Mas ainda assim a gente sabe que para aqueles pacientes que entram no cenário de doença recidivada ou refratária, ou seja, que recaem após o transplante halogênico ou que não respondem a 2 linhas no mínimo de tratamento, a sobrevida desses pacientes ela é muito ruim. E isso realmente carece de novas modalidades de tratamento, além dessas que a gente já dispunha até então. E o que a gente viu aqui com células CAR-T no caso do estudo Eliana, né, que é do Tisa-cel ou do Kymriah, a mesma que a Emily recebeu, né, a garotinha que eu mostrei para vocês. Então, realmente, a gente conseguiu taxas de resposta de 80%, algo que era muito, era quase que utópico para esse perfil de paciente, com um platô de sobrevida que a gente vê ali também, que a gente também pode falar que muitos desses pacientes não vão recair a doença mais, como a gente viu ali no caso da Emily. Claro que existe uma grande discussão para aqueles pacientes que não receberam o transplante halogênico, se o transplante halogênico pode vir ainda depois do CAR-T. Mas eu acho que isso é uma situação que ainda carece de resposta em termos de estudos clínicos e tanto estudos clínicos desenhados para essa população de pacientes, quanto até de estudos de vida real também. Bom, então a recomendação é essa. Então, para aquela doença que já falha o tratamento inicial, você já tem indicação de fazer, ou para a doença que também recai após um transplante halogênico, você também tem indicação de fazer. Bom, vamos falar sobre a nossa última indicação de fato, que é o mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo, assim como o linfoma folicular, ele também é uma doença que até o momento a gente não tem cura para a doença, tá? Também o tratamento melhorou muito com relação a novos agentes terapêuticos que surgiram, tá? Mas, mesmo com os novos agentes, ou seja, você expondo ao anticorpo anti-CD38, o daratumumab ou o isatuximab, que são os dois que a gente tem, inibidor de proteasoma, bortezomib, carfilzomib, ixazomib, imunomoduladores, talidomida, lenalidomida e a pomalidomida vindo agora. Então, ou seja, a partir do momento que você vai tratando esse paciente, você vai afunilando cada vez mais as opções e é um perfil de doença que você seleciona clones cada vez mais resistentes na medida com que você trata esse paciente. Então, quando você analisa os pacientes que já receberam 5 dessas drogas, ou seja, os pentarrefratários, a gente também vai ver que a sobrevida desses pacientes é muito ruim. Aqui a gente está falando de uma sobrevida global de 6 meses aproximadamente também, igual a gente viu dos pacientes de linfoma. E dados que a gente tem aqui trazendo o dado do ciltacaptagene ou ciltacel, a gente conseguiu aprofundar a resposta, então, ou seja, chegar a taxas de resposta de 98%, igual a gente vê na última atualização que a gente tem do estudo CARTITUDE 1, que é o estudo do ciltacel, com a maior parte desses pacientes tendo uma resposta parcial muito boa para cima, ou seja, mais de 95%, realmente demonstra que essa terapia ela é mais eficaz do que qualquer outra até então. Então, realmente, a gente está falando aqui de um perfil de pacientes que você consegue aprofundar, não podemos ainda chamar de cura para o mieloma, mas já traz uma perspectiva otimista da gente conseguir caminhar até com o melhor uso dessa terapia no futuro. E isso também vai se traduzir em ganhos de sobrevida, tá? Então, conforme a gente vê aqui são gráficos fazendo a sobrevida por subcategorias de pacientes de acordo com o estudo CARTITUDE 1, mas mostra para a gente que a sobrevida desses pacientes ela melhora drasticamente quando você trata esses pacientes com células CAR-T. Bom, no entanto, infelizmente, nem tudo são flores, né? Então, a gente fala que é uma terapia que tem eventos adversos específicos que precisam ser manejados de fato, tá? São eventos adversos que muitas vezes a gente já se deparou em outros cenários, então aqui a gente fala da síndrome de liberação de citocinas, que não é uma exclusividade do CAR-T. Algumas modalidades de transplante halogênico a gente tem. O transplante haploidêntico tem liberação de citocina. Para aqueles que trabalham com transplante halogênico, vive a realidade de uma unidade de transplante de medula, já se depara com isso. O COVID, agora, algumas formas inflamatórias tem liberação de citocinas, tanto que muitos pacientes foram tratados com tocilizumab, que é o tratamento padrão que a gente vai ter aqui. Então, ou seja,
Para aqueles que já lidam com algumas peculiaridades de outros tipos de tratamento, outras imunoterapias que também podem provocar a liberação de citocinas, isso não é uma novidade. No entanto, aqui você pode ter uma proporção maior e você vai precisar estar muito bem alinhado, igual a Vanessa colocou, equipe multiprofissional muito bem treinada para conseguir manejar esses pacientes. A mesma coisa com relação à síndrome de neurotoxicidade, que a gente chama de síndrome de neurotoxicidade associada às células imunoefetoras. Isso vai acontecer por quê? Porque você vai ter ativação endotelial, ativação dos vasos, e vai alterar a barreira que separa ali o sangue do líquido do sistema nervoso central, e você realmente pode ter um aporte maior de citocinas em sistema nervoso central ali também, de outras células inflamatórias que vão ocasionar a presença dessa síndrome. E que também é muito importante para a equipe estar atenta às manifestações precoces e intervir e graduar sempre, tá? Então aqui eu vou passar os próximos slides mostrando que você pode graduar, né? No caso da liberação de citocinas, o primeiro sinal que a gente vai ter é a febre, que pode vir acompanhado de hipotensão ou hipóxia, que é o que vai graduar 2 para frente, até você ter os eventos 3 e 4, que são os mais sérios, que você vai precisar muitas vezes de um aporte de terapia intensiva. Aqui, da síndrome neurológica, está muito atento às algumas alterações que esse paciente pode ter, em termos de confusão mental, alteração de grafia, alteração de fala, estados confusionais diversos, e tentar intervir precocemente para que não evolua para estado de convulsão, síndrome comatosa e tudo mais. Bom, então como que a gente conclui aqui? Então a gente conclui que já é uma realidade, né, em diversos países desde 2017, pode representar a cura para pacientes portadores de LLA e do linfoma difuso de grandes células B, no qual já falharam a terapias prévias. Em algumas doenças incuráveis, como o linfoma folicular e o mieloma múltiplo, você consegue aprofundar respostas que não são comparáveis com outras até então, né, que a gente tinha até o momento, e pode proporcionar que esses pacientes fiquem mais tempo com a doença em remissão e sem a necessidade de outros tratamentos na sequência, e que os eventos adversos eles são manejáveis dentro de centros que, claro, tenham uma boa infraestrutura, equipe multiprofissional treinada e possam se preparar para isso. Bom, pessoal, então agradeço aí mais uma vez, e agora eu gostaria de chamar de volta o Wilson, que vai falar sobre um tema que é sempre bem... que é o que eu acho que vai motivar nossa discussão aí na sequência, que é falar sobre acesso e as perspectivas que a gente tem aí pela frente, principalmente os desafios. Wilson, por favor. Muito bem, pessoal. Estão ouvindo? Beleza. Aqui só para mostrar, gente, que os investimentos em estudos têm sido bastante importantes, né? Essas duas curvas aqui, azulzinho claro e azulzinho escuro, tanto em tumores hematológicos como uma linha de evolução, que são para tumores sólidos, é o número de trabalhos que têm sido feitos nessa área de CAR-T e terapia celular. Então vocês veem o investimento que tem sido feito nessa área e, portanto, a importância que tende a ter esse tipo de terapia como ferramenta terapêutica, né? Então, a gente vai falar agora sobre alguns pontos que são pontos que perpassam aí a existência da terapêutica, né? Deixa eu começar com vocês a definir o que a Anvisa, como é que ela aprovou esse tratamento. Ela aprovou como um medicamento especial para tratamento oncológico endovenoso, e vocês vão ver porque isso é importante, produzido à base de células modificadas do tipo CAR-T, certo? Esse tratamento vai ser coberto, e nós vamos falar inicialmente, ou praticamente, de saúde suplementar. Esse tratamento vai ser coberto? Vocês têm acompanhado aí bastante confusão. Robson. Como é que é o marco regulatório da saúde suplementar? Né? Quer dizer, a gente vai ter a obrigatoriedade da cobertura dessa droga? Muito bem.
A gente teve em junho, no dia 8 de junho, a definição do rol taxativo. Todo mundo está lembrado dessa confusão? Muito bem. O rol taxativo dizia que tinha lá a lista de procedimentos cobertos pelo rol e aquilo que estava coberto pela saúde suplementar. Mesmo lá, a gente tinha uma exceção, que era isso: não havendo substituto terapêutico ou esgotado procedimentos no rol da ANS, pode haver, a título excepcional, cobertura do tratamento indicado pelo médico, desde que haja comprovação da eficácia e haja recomendação dos órgãos técnicos de renome, ou nacionais ou internacionais, né, e que tenha diálogo com o magistrado. Como o Jair mostrou para a gente, né, essa é uma terapêutica que não tem paralelo, ela não é substitutível. Mas aí, né, a gente tem que lembrar também que já existia no marco regulatório anterior uma lei que diz o seguinte: para medicamentos endovenosos contra o câncer, uma vez que aplicados em ambiente hospitalar, vocês viram que essa técnica é absolutamente hospitalar, basta a aprovação da Anvisa e precificação pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a CMED, né, para que a operadora seja obrigada a fornecer ao beneficiário. Parece que... Mas aí, nesse Brasil de Deus Pai, né, teve, agora em finalzinho de agosto, a reversão do rol taxativo para o rol exemplificativo, né? Que os planos serão obrigados a financiar tratamentos de saúde que não estiverem, mesmo aqueles que não estiverem na lista, né? Isso foi sancionado pela presidência há alguns dias atrás. Muito bem. Então, você tem questões legais que mostram para a gente que o acesso a essa droga vai ser garantido, né? Desde que tenha eficácia comprovada cientificamente, a gente viu pelos trabalhos que a gente tem isso, seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a Conitec já aprovou, e seja recomendado por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias de saúde de renome internacional, tanto a Anvisa quanto outros órgãos já aprovaram, certo? Mas também a gente tem que pensar na questão técnica. E aí, parte disso que a gente vai falar é sobre o custo-efetividade, né? Ou você tem que ter uma mesma efetividade com um custo menor, né, para implementar algum tratamento, ou você tem que ter uma maior efetividade e fazer um estudo desse custo. A gente tem que ter uma responsabilidade, gente, porque os recursos da saúde, eles são finitos, né? Então, esse estudo de custo-efetividade, ele é extremamente importante. A gente vê que parte dos recursos de saúde são feitos ou são gastos com tratamentos que têm impactos discutíveis, que trazem um valor discutível para os pacientes, né? E, obviamente, quando você gasta o recurso desse lado, você vai perder do outro lado. Então, é importante que a gente pense em custo-efetividade, né? Qual é o valor real, concreto, que a gente traz para o paciente. Muito bem. Como é que a gente calcula isso? A gente tem visto uma série de tentativas de fazer esse cálculo, e, inicialmente, algumas tentativas que não eram muito claras, eram muito subjetivas, né? Mas a gente vem evoluindo bastante nesse sentido, né? Vamos pensar alguns conceitos aqui, né? Você tem que pegar, ter a comparação, quando você tem o custo incremental com uma eficácia incremental, né? E ver estratégias alternativas, né? Você tem que pensar nisso, nessa eficácia, também introduzindo um outro conceito, que aqui a maioria das vezes é feita por esse indicador aqui, que é o QALY, que é o quanto de anos de vida com qualidade essa terapêutica adiciona, né? E um custo-benefício menor que um, obviamente, né? Como eu falei para vocês, a gente vem evoluindo na forma de calcular isso, né? Inicialmente,
todo mundo aqui já ouviu falar valor em saúde, que era baseado numa análise ampla e holística, paciente sempre no centro do cuidado, mas você tinha uma série de variáveis que não eram muito objetivas. E a gente evoluiu agora para um indicador, que é o Incremental Cost Effectiveness Ratio, que é o ICER, que faz uma continha de custo adicional, como eu falei, com eficácia adicional. E aí você tem que comparar duas intervenções, você tem que pensar em políticas de saúde e protocolos, e você tem que ver quais são os ganhos qualitativos e quantitativos com essa introdução, né? Você expressa esse ganho em unidades naturais, casos que você preveniu, mortalidade, sobrevida. Você tem que comparar com outras intervenções, alguma coisa para ser melhor, ela tem que ser melhor comparada com outra coisa, né? Mas, no final das contas, o que a gente está falando é qual é o ganho por dólar gasto, né? É uma expressão americana, mas eu acho que serve bem para a gente entender. Quer dizer, o quanto houve de ganho para esse dólar incremental gasto. E aí você vai ficar naquela questão do QALY, que eu acho importante, né? O QALY é Quality Adjusted Life Year, que mede o número de anos com qualidade de vida, né, que se espera para uma pessoa quando você introduz aquela tecnologia, né? E o quanto que é o limite disso? Cada país tem o seu limite, né? Mas só para vocês terem uma ideia, no sistema público da Inglaterra, do Reino Unido, eles consideram que 30 mil libras é o indicador de que essa introdução é custo efetiva. Nos Estados Unidos, que tem um nível de gasto por pessoa conhecidamente mais alto, eles falam em 100 mil dólares por ano de vida tido com qualidade com a introdução daquela tecnologia. O que a gente vai utilizar para pensar em CAR-T-cell? Os custos pré-tratamento, os custos de tratamento, custos de eventos adversos, custo de acompanhamento, custos depois de transplante, se esse paciente teve transplante, a aplicação das células das CAR-T-cells, enfim, você vai colocar tudo isso na conta. Será que a conta vai fechar? Na verdade, segundo os estudos, fecha. Tá? O que a gente está mostrando aqui são estudos nos Estados Unidos, no Japão, em Singapura, na Suíça, e em sistemas públicos também, como no Canadá e no Reino Unido. E eles trazem essa indicação dessa droga, né? E acho que dá para a gente entender pelos trabalhos apresentados pelo Jair. Bom, gente, por que a gente está falando de custo-efetividade numa mesa como essa? Eu não sei se todos sabem, mas tem aí um preço que ainda não está confirmado pela CEMED, nos próximos dias ele deve ser confirmado, que é algo entre 400 e 500 mil dólares a droga, o preço de fábrica. Muito bem. O que a gente tem disponível são essas drogas aqui, né? Eu queria fazer uma sugestão para todo mundo, né? O Jair ele fala com uma certa desenvoltura o nome dessas drogas, mas ele treinou muito para isso, né? O risco de trauma de língua é razoável, então treinem antes de falar. Mas de qualquer forma, né, apesar dos nomes feios, as duas primeiras já estão aprovadas no Brasil e a terceira está em fase de aprovação pela Anvisa, e aí depois ela vai para o processo de precificação. Lembra daquele número lá, né? 400 a 500 mil dólares. Posto tudo isso, com os estudos de custo-efetividade, com os resultados que Marta, Jair apresentaram, esse foi um slide que eu apresentei para as operadoras de saúde, né? O CAR-T-cell chegou. A legislação irá indicar que essa tecnologia seja coberta pelo rol de procedimentos, que ela seja coberta pela saúde suplementar, certo? O que nós temos que fazer, né, e essa é a disposição, é trabalhar como um sistema de saúde, né? A gente não pode imaginar que se a gente não der sustentabilidade para o sistema,
isso vai sobreviver, né? Essa técnica vai sobreviver. Então, a gente está trabalhando com as operadoras, junto com a indústria farmacêutica, para transformar um modelo financeiro o mais sustentável, como eu disse, possível, porque esta ferramenta ela é excepcional, né? Ela já é excepcional e os estudos mostram potenciais que não dão nem para a gente pensar em como vai ser o futuro. Então, ela é uma ferramenta que precisa ser introduzida com a indicação certa, em centros certos, mas ela precisa ser introduzida. Muito bem. Alguém ia perguntar isso? Então, eu fiz essa apresentação quando eu estava meio deprimido, então talvez a gente possa discutir um pouco mais que isso, né? As tabelas do SUS estão congeladas há 14 anos. A gente tem as APACs, eu não sei se todos conhecem, onde o SUS determina quanto vai ser de gasto por aquele paciente com aquela patologia. Então, vocês têm aí, para tratamento de alguns cânceres complexos, R$ 1.400 de verba para você gastar. $400 mil, R$ 1.400. Né? Então, a grande questão aqui é como é que a gente vai adequar as verbas, investir bem e priorizar, né? Eu, na verdade, fico imaginando que, num sistema de saúde público, se a gente fosse começar a gastar dinheiro adequadamente, a gente poderia pegar este preço e gastar no tratamento de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer... Porque a gente está tratando mal esses pacientes, né? De novo, eu fiz esse slide quando eu estava deprimido, então talvez... Porque nós estamos tão atrasados, nós estamos prestando uma atenção oncológica tão insuficiente que a gente está pensando do que champanhe que nós vamos comprar quando está faltando água todo dia. Então, realmente aqui é um problema que a gente vai ter que lidar na questão do SUS, tá? Gente, eu falei rapidamente de custo-efetividade, eu queria deixar aqui para vocês, esse é um curso de custo-efetividade coordenado pela Natália Martinez Matos, lá do AC Camargo, um curso super legal. Então, para aqueles que tiverem interesse, eu sugiro dar uma pesquisadinha, ok? Muito obrigado, era o que eu tinha para falar, e agora eu queria convidar os palestrantes para a gente sentar e responder perguntas que, porventura, existam. Eu vou ver aqui se já tem alguma pergunta feita. E aí, pessoal, alguma pergunta? Temos aqui, eu vou começar para a gente aquecer aqui, é uma pergunta da Marisa, né? Trabalhei com cultura de células, PBMC, blastogênese, desaiada por antígenos específicos. Tudo praticamente manual, separação de células por gradiente de densidade e marcação de radioisótopos. Como é realizada a separação de células CAR-T? Para mim. A separação das células CAR-T, né, como eu falei, a primeira fase é a coleta da célula em procedimento de aférese, que a gente faz lá no hospital. Então, a processadora automática de célula já colhe as células concentradas, né, praticamente o foco são os glóbulos brancos ricos nos linfócitos T. Depois disso, ela no laboratório, isso de manufatura,
ela é processada naqueles equipamentos até que eu demonstrei, que são outras processadoras automáticas que vão selecionar essas células, então, para purificar esses linfócitos T. Então, vai tirar o excedente de outras células que vão atrapalhar a manufatura, que, por exemplo, neutrófilos, outras células que não vão servir para o tratamento daquela célula. Então, com isso, essas células são purificadas e vai ficar concentrado só nos linfócitos T. A partir daí, que então esses linfócitos vão ser tratados com um vetor viral, que vai fazer a modificação genética, e depois disso pronto, essa célula então vai ser colocada na cultura, naquelas casinhas lá que eu mostrei para vocês, para expandir em número suficiente para fazer o tratamento. Tudo equipamentos já específicos para isso. Uma pergunta da Raquel. Se a terapia CAR-T não é uma terapia pronta, como funciona o tisagenlecleucel? Bom, na verdade, não é pronta porque você tem que preparar, de fato, né? E é uma terapia personalizada. Então, o CAR-T ele envolve diversos conceitos que a gente tem hoje na oncologia moderna. Então, é uma imunoterapia, é uma terapia celular, é uma terapia gênica e é uma terapia personalizada, porque você não pode utilizar a mesma célula para um outro indivíduo. Então, tudo vai começar de você retirar os linfócitos daquele indivíduo, conforme a Marta acabou de colocar. Separou os linfócitos T, é feita a modificação genética e a cada vetor viral que você adiciona, então, ou seja, um vai ser diferente do outro. Então, ela é ainda mais personalizada por conta disso. A cada modificação genética diferente que você faz, você cria uma CAR diferente. Então, é aquela que vai determinar a diferença de um produto para o outro, mesmo tendo o mesmo alvo terapêutico. Então, se a pergunta foi especificamente para o Tisacel, então você vai ter ali, no caso, por exemplo, um lentivírus que vai fazer a modificação genética e vai fazer toda a modificação e preparo da célula com um receptor contra o CD19 que vai destruir a célula tumoral. Mas, por exemplo, no caso do Axicel, se você utilizar um retrovírus, que é o que é utilizado ali, você vai ter um outro construto também diferente para o mesmo alvo terapêutico. Só que as duas células elas são biologicamente diferentes. Então, elas têm propriedades diferentes, né? Então, uma pode expandir mais rápido, a outra pode demorar um pouco mais para expandir e persistir por mais tempo. Então, a cada modificação diferente que você faz, a depender do vetor viral que você adiciona, você pode ter um produto diferente, com características diferentes, mesmo que o alvo e a indicação seja a mesma. Tá, deixa eu, Jair, engatar aqui uma pergunta da Michele, que é, no futuro, há possibilidade dessa terapia abranger LLC também? Na verdade, já tem estudos clínicos para LLC, né? Então, assim, se você pegar vários desses produtos aí que a gente citou, então, por exemplo, o Tisacel mesmo já tem o passado de ter sido utilizado para LLC. O Lisocel, que a gente citou, uma das 3 células CAR-T anti-CD19, já tem estudo para LLC. Tem alguns desafios ali, porque assim como a gente tem no mieloma e no linfoma folicular, a LLC também é uma doença incurável. Então, se você utilizando num cenário de doença recidivada ou refratária, ainda mais hoje no contexto que a gente já tem para a LLC, que você tem diversos tratamentos disponíveis, outros, a expectativa que você vai ter é que você garanta um período, né, também da doença sob controle, mas infelizmente mais cedo ou mais tarde o paciente ele vai recair, tá? Então hoje, diferente do que a gente viu ali no folicular e diferente do que a gente viu no mieloma, os resultados ainda não foram tão impactantes assim a ponto de vir para estudos clínicos um pouco mais maduros, né? Então vindo aí principalmente para estudos fase 2, fase 3. Então, os dados que a gente teve em estudos fase 1, até o momento, não foram tão impactantes assim para levar aí para frente. Mas, conforme eu disse, a cada produto que é testado, a cada modificação que você faz diferente ali no linfócito e você cria uma célula CAR diferente, talvez a gente se depare aí no futuro com células CAR que tenham uma ação melhor aí para a LLC. Posso só complementar? Até num dos slides que eu mostrei para vocês, existe uma linha de desenvolvimento
para vários alvos tumorais, para vários tumores, inclusive tumores sólidos, né? Então, é uma perspectiva futura, é lógico, como o Jair falou, que vários estudos estão por vir, vão ter que testar especificamente cada célula CAR para cada tipo tumoral e ver realmente qual que é a resposta que vai ter, mas realmente é uma expectativa que a gente tem aí para vários tumores, inclusive tumores sólidos. Você Não, pode citar, só para completar uma pergunta aqui, você pode citar algum tumor sólido que você acha que está mais próximo de evoluir, vocês? Bom, a gente tem alguns aí que a gente tem recebido já propostas aí ainda incipientes de estudo clínico, mas, por exemplo, para glioblastoma já tem alguns estudos, para alguns tumores de trato gastrointestinal também já tem, melanoma, a gente também já viu alguns. Então, geralmente alguns tipos de tumores que já respondem a algumas formas de imunoterapia e que você consegue, muitas vezes, saber de alguns alvos específicos no qual você pode desenhar uma célula CAR contra. Mas ainda assim, deu o exemplo da LLC, de fato, aí, que a gente ainda não teve nos estudos fase 1 resultados impactantes que levassem aí para as fases 2 e fase 3. Mesmo colocando, por exemplo, a LLC, que é uma neoplasia linfóide B, que também o alvo CD19 seria eficaz, mas a depender das características da doença, você não vai ter o resultado que você espera. Para o tumor sólido, é ainda mais heterogêneo esse comportamento, porque por mais que você tenha o alvo terapêutico contra a doença, o microambiente da doença, do tumor sólido, ele é diferente ali também. E às vezes você não tem que atuar contra um alvo só, você precisa de atuar contra mais de um alvo muitas vezes ali também. Então, acho que é isso que torna a utilização para tumores sólidos mais desafiadora, mas eu acho que isso, realmente, assim, só com mais estudos clínicos vindo pela frente, que eu acho que vai conseguir, de fato, responder e ver o quão promissor que pode ser para essas indicações também. Uma pergunta para a Vanessa. Com tantos profissionais diferentes atuando nesse processo todo de CAR-T-cell, é uma pergunta da Eliana. Quais são os desafios de costurar toda a cadeia de segurança? Esse é um Foi desafio. bem para aquilo que você gosta, hein, Ivan? Foi, para as duas coisas. Na verdade, o maior desafio é esse, é você conseguir mesmo unir todas as equipes. E quando a gente fala de costurar, é você ter uma pessoa destinada para isso dentro do projeto. Isso a gente teve, né, em várias fases do projeto, uma pessoa olhando só para isso. E quando a gente agregou a equipe de processos, principalmente, eles vieram com essa visão da gente conseguir desmembrar todas as etapas da jornada do paciente. E isso facilitou para que a gente entendesse o papel e responsabilidade de cada um. Dentro de cada etapa, a gente tem todos os protocolos descritos, fluxos, então a gente sabe exatamente onde começa onde termina uma responsabilidade e começa a outra, e o acompanhamento é muito mais fácil. É óbvio que é um desafio, a gente já tem alguns casos que a gente já está fazendo, a gente está com a pesquisa clínica bombando lá na C já, então a gente já está aprendendo, e esse é um dos maiores desafios de um projeto que envolve mais de 25 áreas. É você ter essa pessoa que, em determinado, não precisa ser a mesma o tempo inteiro, mas uma pessoa que orquestre mesmo nas diversas fases do projeto, em cada etapa diferente, mas sempre uma pessoa responsável por fazer todas essas amarrações. Eu vou juntar uma pergunta aqui do Samuel e da Renata, né? Então, qual o tempo de tratamento entre a coleta e a infusão? E se, acho que não ficou claro, se a célula, ou se a medicação, se a célula é manipulada dentro do AC Camargo ou se vai para algum lugar. Então, vocês poderiam explicar isso. Bom, em termos de tempo, o que a gente tem ouvido aí dos principais parceiros aí agora, a perspectiva mais otimista é por volta de mais ou menos 25 dias, né, entre receber o produto e o produto voltar de volta, né. A manipulação não, assim, o que a gente faz ali, que a Marta bem colocou, que está bem sob responsabilidade dela e da equipe aí também, que é a questão da coleta dos linfócitos, que é a matéria-prima que vai levar aí para a produção das células CAR de fato. Isso sim é de responsabilidade do centro. Então, o centro, a partir do momento que ele faz a coleta das células, né, então coletar linfócito hoje a gente já faz em outros tipos de situação, sem contar no transplante de medula, que você colhe a célula CD34, que aí você precisa de fazer uma outra etapa, que é a mobilização.
Mas, por exemplo, no caso de transplantes halogênicos, você coletar linfócitos de um doador para poder fazer a infusão como uma das modalidades de tratamento após transplante, isso já é feito também. Então, ou seja, coletar linfócitos já é uma prática para que boa parte dos serviços que já fazem transplante halogênico hoje já dispõem de experiência. Então, isso sim, acho que basta você adequar diversos processos aí que a Marta pode comentar, em termos de você adaptar para as necessidades específicas, a educar, atentar para os alvos de coleta necessários para isso também. Então, quantidades mínimas de células que precisam para que o processo de fato aconteça com segurança dentro da central de manufatura, mas a modificação ela é feita dentro da central de manufatura do próprio fabricante. Então, ou seja, hoje nem no Brasil é. Então, os principais parceiros aí têm mandado de fato para fora, nos seus locais de manufatura, nos Estados Unidos e na Europa. Eu queria até complementar, como você falou, né? É um procedimento até parecido com vários outros que a gente já faz dentro do próprio transplante, como a coleta de células-tronco para o transplante e até linfócitos que a gente também colhe de doador no transplante alogênico. Mas eu vou chamar a atenção de alguns pontos que são muito importantes no CAR-T. Primeiro, não que não tenha nos outros, o controle de qualidade que a gente tem que ter nesse produto, tá? Como ele falou, tem que ter um número mínimo de células coletadas, a viabilidade, essa célula tem que ser viva. Ela é uma célula viva que vai depois ser transportada para fora do país para ser manipulada, para botar em cultura, para crescer. Eu tenho que garantir a qualidade desse produto para ele chegar vivo lá e chegar até o final da produção. A outra coisa que também chama atenção é a cadeia de identificação, que a gente chama. A gente tem um produto que é autólogo. Ele vai ser manipulado fora do país, ele vai pegar um avião, ele vai viajar, ele vai para outro laboratório, vai passar por várias fases de processamento e depois vai retornar específico para aquele paciente. Eu tenho que garantir que a identificação desse produto, a rastreabilidade dele, a qualidade seja perfeita de ponta a ponta. Então esse acho que é um ponto bastante importante, que não é uma manipulação feita no centro, né? Mas esse processo de coleta, identificação, garantia de temperatura de transporte, rastreabilidade e depois receber o produto, a verificar se esse produto está adequado e até a infusão no paciente. Então, isso tudo a gente faz essa rastreabilidade de ponta a ponta. Uma pergunta da Dárcia: como é que está sendo trabalhado o entendimento do paciente? Essa é uma ferramenta bem complexa. E como é que vocês estão trabalhando o entendimento do paciente sobre o que vai acontecer com ele, indicações, riscos e assim por diante? Bom, isso para um evento como esse aqui, isso é fundamental que a gente fale a respeito. Cada vez mais a gente vê os pacientes empoderados, cada vez mais a gente vê os pacientes informados, cada vez mais os pacientes trazem muitas informações para nós. Então hoje, todos os pacientes praticamente já ouviram falar de terapias com células CAR-T. Seja por casos aí que a gente colocou ali, que já aconteceram já aconteceram fora do Brasil, aqui no Brasil agora também, com os primeiros pacientes tratados aí no contexto muito mais de pesquisa. Mas, ou seja, a gente cada vez mais recebe essas informações e a gente tem que explicar em que situação que a terapia está hoje, né? Então, por exemplo, para pacientes de linfoma difuso, que é a principal indicação que a gente acaba pegando aí, que teria a indicação dos produtos comerciais que estão aí aguardando o seu acesso pleno aí no mercado, muitos pacientes já têm trazido para a gente nessa questão, em que pé que tudo isso está, né? Então, ou seja, hoje a gente já fala sobre a terapia, a gente já tem que explicar quais são as perspectivas, quando que de fato a gente espera que ela esteja disponível, e é muito importante falar sobre cada etapa da terapia em si mesmo. Por quê? Porque eu acho que cada centro que for fazer a terapia com células CAR-T tem que garantir o melhor uso da terapia. Isso é fundamental. E para garantir o melhor uso da terapia, realmente a gente precisa verificar se aquele paciente, de fato, ele é elegível para ela. E não basta só a indicação de bula, né?
Então, você precisa ver se aquele paciente tem condições clínicas para receber, se ele tem condições clínicas para tolerar os eventos adversos que a gente colocou ali, se tem condições clínicas de esperar o processo da manufatura ficar pronto. Então, acho que isso sim é muito importante, isso parte de você conversar muito bem com cada paciente e dizer isso, né? Porque muitos pacientes, muitas vezes, alimentam uma expectativa que, muitas vezes, para eles não é a melhor terapia. Pode até ter indicação de bula, mas muitas vezes aquele paciente ele não vai se beneficiar da terapia porque justamente tem fatores inerentes ao paciente, inerentes à doença, que de fato você fazer a terapia, de fato aquele paciente ele não vai responder adequadamente. Ou pode acontecer o pior cenário muitas vezes, que é o paciente não tolerar e muitas vezes vir a falecer antes mesmo da célula ficar pronta. Então, acho que realmente esse tipo de situação, ele merece ser muito bem conversado com o paciente. Isso requer um nível de maturidade muito grande da equipe médica e da equipe multiprofissional para que essa conversa e esse diálogo seja estruturado da forma mais aberta e transparente possível. São só as questões clínicas, né? São as questões sociais. A gente tem aí um tempo que o paciente tem que permanecer perto do... A gente estipulou o tanto de quilômetro que ele tem que ficar perto do centro para a gente poder atender qualquer tipo de intercorrência ou complicação. Questões de apoio psicológico. Então, tudo que a gente faz já na linha de transplante, esse paciente tem que estar preparado para isso e para aquilo que ele vai enfrentar em casa. Então, dentro da jornada, a gente prevê isso também, toda a atuação da equipe multi para preparar esse paciente, para que a indicação não seja somente clínica, mas de todos os aspectos. Isso é um ponto importante, porque assim, cada serviço que faz transplante alogênico hoje, na minha visão, pode ser um centro elegível para tratar pacientes com CAR-T. Esse é um ponto importante. Claro, vai requerer muito esforço, igual a Vanessa colocou ali, então assim, 300 reuniões acho que foram pouco, viu, Van? Acho que foi mais do que isso, acho que foram essas que você conseguiu rastrear, mas foram muito mais do que isso, né, em termos de preparação de fato aí da equipe como um todo. Mas assim, se você já lida com situações de alta complexidade, você consegue adaptar a demanda para ter um serviço de CAR-T. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que ter um olhar em cima da terapia, que tem algumas similaridades com o transplante, tem algumas diferenças em relação ao transplante. E realmente, assim, bato muito nessa tecla, que eu acho que cada centro, não basta querer só tratar pacientes com CAR-T, é garantir que você vai fazer o melhor uso da terapia para que possa beneficiar os pacientes de forma correta. Correto. Eu queria só complementar realmente que tem que deixar muito claro para o paciente, né, que é a terapia certa no momento certo também, né? Às vezes aquele paciente naquele momento não é o momento do CAR-T, pode ser depois. Então por isso que nós, na nossa instituição, até como o Jair e a Vanessa colocaram, nós temos essa discussão na indicação em tumor-hormônio. É uma equipe multidisciplinar que decide aquele momento de tratar aquele paciente. E justamente como o Jair falou, a gente não pode perder a chance nesse tratamento. Uma pergunta aqui para a Marta, do Daniel, sobre o desenvolvimento na verdade, é uma forma de tornar o CAR-T mais acessível, que seria um desenvolvimento nacional, né? A gente tem, você mostrou lá o coisa de Ribeirão, o Einstein tem montado uma estrutura que pode passar no futuro a desenvolver isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e se o AC Camargo tem planos de desenvolver também um CAR-T Tupiniquim. Tá, um CAR-T Tupiniquim. Realmente, o Brasil está se mobilizando, como outros países também. Além das farmacêuticas, as estruturas locais em vários países, por exemplo, Espanha, vários da Europa principalmente, eles estão desenvolvendo aquela tecnologia que eu falei, né, de você fazer a manufatura do CAR-T, fazer a produção daquele vetor viral, colocar esse vetor para fazer a modificação genética, a cultura de célula. Não é uma estrutura fácil, vamos começar por aí, nem barata. É lógico que as farmacêuticas estão mais à frente, já tem uma estrutura montada, já aprovada e comercializada. Mas já temos alguma coisa nacional. Um exemplo de Ribeirão que eu trouxe é uma estrutura que foi montada lá na USP de Ribeirão, né, no HC de Ribeirão, Hemocentro, e já tem casos feitos desde 2019,
E tem também outras estruturas, como ele falou, estudos já acontecendo no próprio Albert Einstein, a USP de Ribeirão, em parceria com a USP de São Paulo, Unicamp e Butantan, estão montando uma parceria também para montar a estrutura de manufatura local. O AC Camargo também tem essa intenção, mas ainda estamos em fase, vamos dizer, um passo atrás ainda, não temos ainda essa estrutura montada para produção. Mas é sim uma opção, que até eu poderia jogar a discussão para o Wilson falar o que você acha dessa perspectiva de acesso e até respondendo aquela tua pergunta. E o SUS? Eu acho que, como a gente viu, os estudos mostram custo-efetividade, mas um custo de, vamos chutar aí, isso ainda não está certo, né? Não saiu o preço ainda, mas um custo de 3 milhões de reais para um tratamento de um indivíduo com todos os desafios, ele é insustentável. Então, a gente tem que investir no barateamento e eu acho que uma das formas melhores que a gente possa ter, e a gente tem capacidade tecnológica para fazer isso no Brasil, é investir na produção própria, sim, sem dúvida. E é cruel, né? Porque, como a gente viu, para alguns pacientes é a única chance. De novo, gente, peço desculpas, eu estava deprimido quando eu preparei, mas tem tanta coisa para ser feita, né? Mas, de outro lado, do ponto de vista do indivíduo, da família, é injusto que você não tenha acesso, no curto prazo, a uma ferramenta tão importante quanto essa, né? Eu acho que o mais importante, na verdade, é diversas frentes elas coexistirem, né? Então, acho que esse aqui é assim, várias. Então, você ter essas iniciativas que a Marta colocou aí para o sistema público é fantástico, né? E assim como a gente tem a chegada aí dos produtos comerciais que vem no primeiro momento aí para o âmbito privado. Mas eu acho que o mais importante é a gente ressaltar que nossa Camargo, como instituição pública e privada, a gente está aberta para diversos tipos de parceria, né? Então, acho que nesse tipo de situação, estando com a equipe multiprofissional treinada, igual a Vanessa colocou bem, as portas estão abertas para a gente colaborar, seja no âmbito comercial, seja no âmbito de pesquisa. Acho que a pesquisa clínica hoje proporciona um acesso ainda maior, né? Então acho que o caminho sempre é esse, né? Então a gente está aberto aí para ter diversos estudos clínicos para poder proporcionar aí uma série de pacientes, amplia o número de indicações também. Então acho que realmente assim, quanto mais frentes a gente tiver, mais pacientes serão beneficiados. Isso aí. E o que eu posso dizer para vocês, como responsável por essa área, que o AC Camargo terá como estratégia, né? Isso não é uma estratégia de negócio, é uma estratégia de posicionamento da instituição, a menor margem possível, sustentável, para essa tecnologia, né? Nós não teremos uma margem proporcional a esse preço como um todo, porque a gente quer viabilizar o máximo possível os credenciamentos e, eventualmente, para o maior número de pessoas terem acesso. Eu vou aqui fazer a última pergunta e dizer que todos nós aqui estaremos à disposição por e-mail, enfim, por contato, para responder perguntas que surjam posteriormente, tá? A última pergunta é da Priscila, né? Ela está falando um pouquinho das reações. A gente viu, você mostrou as reações pós-infusão, que são a tempestade de linfocina, com eventos cardiovasculares e neurológicos, alguns deles potencialmente muito graves, até letais, se você, principalmente se não tiver um cuidado como a Vanessa demonstrou. Mas durante a infusão você pode ter já algum tipo de complicação, algum tipo de reação? Geralmente não é o comum, tá? Então, assim, a infusão em si mesmo, a quantidade de volume, depois a Marta pode complementar aí também, é muito pequena em comparação, por exemplo, com os produtos de transplante de medula óssea, que a quantidade de volume que você tem de produto criopreservado, de DMSO, que é o agente que a gente usa para poder fazer a conservação das células aí durante a criopreservação e que pode ter efeito tóxico quando é feita a infusão. A quantidade ela é infinitamente muito menor do que a gente vai ter aí no transplante de medula óssea. Então a gente não espera que isso aconteça. Alguns produtos eles podem ter, a depender daquilo que eu expliquei, em termos de você modificar a estrutura da célula K e você ter
propriedades diferentes de expansão e duração dessas células, quem expande mais rápido normalmente vai ter eventos adversos mais precoces. Então pode ser que isso aconteça em alguns produtos celulares dentro de 1, 2 dias, tá? Ou outros, por exemplo, como a de mieloma que a gente citou ali, o Cilta-cel, acontecer a liberação de citocinas com 7 dias, normalmente a mediana. Então isso vai muito das características de cada produto celular que você está infundindo ali, tá? Mas normalmente reação infusional, ela é mais rara de acontecer. Só complementando, como o Jair falou, é até menos reação do que uma infusão de células de transplante. Normalmente fazemos pré-medicação, né, como profilático, né, para prevenir essas reações, que são principalmente reações alérgicas no momento da infusão. É lógico que depois as outras reações, que são as que o Jair citou, de liberação de citocina, alguma alteração neurológica, isso são coisas esperadas mais tardias, que daí depois, durante o segmento clínico, pela equipe, que vão ser manipulados ou tratados, que aí a expectativa depois dos 5, 7 dias da infusão. Então, assim, no momento da infusão, a gente faz a pré-medicação como profilática, mas reações alérgicas que são as mais comuns no momento da infusão. Bom, gente, eu queria muito agradecer a presença de todos, a participação, a gente teve bastante perguntas e, de novo, nós estamos à disposição para conversar sobre qualquer desses temas relacionados ao CAR-T aí. Fiquem à vontade para entrar em contato. Antes de terminar, eu gostaria de fazer um convite. Deve acontecer aqui no painel ao lado uma homenagem para a Merula. Então, eu vou pedir para vocês discretamente mudarem o dial para essa outra homenagem. Vai ter uma surpresinha aí que eu acho que vai ser legal para todos participarem e celebrarem aí o trabalho todo da Merula há tantos anos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.